O gênio mecânico que enfrentou investidores, ignorou a escola e mudou o mundo. A história completa de Henry Ford e o nascimento da indústria moderna. A história do poder corporativo raramente começa em salas de conselho. Às vezes, ela nasce no silêncio de uma oficina improvisada, longe das universidades, distante dos holofotes, alimentada por obsessão, não por diplomas. Antes de existir o automóvel como conhecemos, antes de existir produção em massa, antes de um mundo se mover sobre rodas, existiu um homem que acreditava enxergar o futuro com mais clareza do que todos ao seu redor. E quase ninguém acreditou nele. Henry Ford nasceu em 1863, em uma fazenda no sudeste de Michigan, filho de imigrantes de segunda geração vindos da Inglaterra e da Bélgica. Era o terceiro de 6 filhos em uma família simples, moldada pelo trabalho rural e pela expectativa de continuidade. Para seu pai, o destino era claro. Henry herdaria a terra. Para Henry, aquilo sempre soou como uma sentença. Ele não rejeitava o trabalho duro, rejeitava a repetição sem propósito. Enquanto os outros viam o campo como sustento, ele via máquinas como linguagem. Ainda menino, desmontava relógios, motores rudimentares, qualquer mecanismo que caísse em suas mãos. Não por curiosidade infantil, mas por necessidade intelectual. Ele precisava entender. A escola terminou cedo. Henry abandonou os estudos formais no 8º ano, antes mesmo de chegar ao ensino médio. Para muitos, isso definiria um limite permanente. Para ele, foi apenas o início de um aprendizado não institucional, guiado pela prática, pela tentativa, pelo erro. O que realmente capturou sua atenção foram os motores a vapor e, mais tarde, os motores de combustão interna, tecnologias ainda vistas com desconfiança no fim do século XIX. Enquanto o mundo ainda dependia de cavalos, Henry já pensava em independência mecânica. A pressão familiar para assumir a fazenda nunca cessou, mas Henry tomou outro caminho. Mudou-se para Detroit e iniciou um aprendizado como aprendiz de maquinista. Durante anos, mergulhou no funcionamento de máquinas industriais, tornando-se especialmente competente no manejo e manutenção do motor portátil a vapor da Westinghouse. Esse domínio técnico não apenas ajudou sua família a mecanizar parte da produção agrícola, como também lhe garantiu um emprego na própria Westinghouse, viajando como técnico responsável por reparar equipamentos defeituosos. Ali, Henry consolidou algo raro: conhecimento prático profundo, aliado à visão de futuro. Em 1888, Henry casou-se com Clara Bryant, uma presença constante e silenciosa ao longo de toda sua trajetória. Clara não foi apenas esposa, foi sustentação emocional de um homem inquieto, incapaz de se acomodar. O casal chegou a retornar à fazenda por um curto período, mas a tentativa durou menos de um ano. Henry estava inquieto. Seu lugar não era ali. Seu lugar era onde pudesse criar. A virada decisiva ocorreu quando Henry ingressou na Edison Illuminating Company, em Detroit, concorrente direta da Westinghouse. Ali, trabalhou em um ambiente intelectual vibrante, cercado por engenheiros e inventores. Seu talento rapidamente se destacou. Em apenas 2 anos, foi promovido a engenheiro-chefe, uma ascensão incomum para alguém sem formação acadêmica. Mas o verdadeiro trabalho de Henry acontecia fora do expediente. Nos fundos de sua casa, em uma pequena oficina, ele dedicava todas as horas livres ao desenvolvimento de um motor a gasolina. Enquanto Edison, Westinghouse e Tesla disputavam o futuro da eletricidade, Henry apostava que o verdadeiro caminho estava na combustão interna. Em 1892, ele concluiu um motor de 2 cilindros e 4 cavalos de potência. Em 1896, essa obsessão ganhou forma concreta. Surgia o quadriciclo, o primeiro veículo autopropelido de Henry Ford. Um chassi simples, 4 rodas de bicicleta, direção por alavanca, corrente transmitindo força ao eixo traseiro e um motor movido a etanol. Alcançava cerca de 32 km por hora. Não era elegante, não era confortável, mas funcionava. Foi vendido por $200, valor que hoje equivaleria a cerca de 7 mil. Mais importante que o dinheiro foi a prova. A ideia era viável. Pouco depois, Henry foi apresentado a Thomas Edison. O encontro foi breve, mas decisivo. Edison elogiou o projeto e incentivou Henry a continuar. Para um homem que sempre caminhou contra a opinião dominante, aquele reconhecimento serviu como combustível psicológico. Henry decidiu apostar tudo.
Abandonou um cargo seguro, recusou um salário quase 2 vezes maior que a média da época e decidiu empreender. O primeiro investidor veio após um teste ousado. William H. Murphy aceitou investir depois de um trajeto de 96 quilômetros em um dos veículos experimentais. Assim, nascia a Detroit Automobile Company. O fracasso foi rápido e didático. Os investidores queriam diversificação, produção apressada, preços mais altos. Henry queria simplicidade, qualidade e acessibilidade. O resultado foi uma linha de veículos mal construídos, caros e desalinhados com a visão do fundador. Em menos de um ano, Henry deixou a empresa. Pela primeira vez, mas não pela última, ele aprenderia que investidores e visionários raramente caminham no mesmo ritmo. A resposta de Henry não foi negociar, foi competir. Ele decidiu provar sua capacidade nas pistas. Junto a um grupo reduzido de aliados, construiu um carro de corrida leve, com motor de 2 cilindros e 26 cavalos de potência. Contra todas as expectativas, venceu uma máquina de 40 cavalos em uma corrida em Grosse Pointe. O impacto foi imediato. Seu nome passou a circular com respeito no nascente mundo automobilístico. Nascia ali sua reputação. Em 1901, investidores voltaram a procurá-lo. Surgia a Henry Ford Company. Mais uma vez, visões divergentes. Henry queria um carro de corrida mais potente, de 4 cilindros. Os investidores queriam um automóvel pequeno e acessível para o mercado. O conflito foi irreconciliável. Henry saiu, levou seu nome consigo. A empresa remanescente se rebatizou como Cadillac Automobile Company. Poucos episódios na história corporativa mostram com tanta clareza o valor de uma marca pessoal. Livre novamente, Henry uniu forças com o piloto de bicicletas Tom Cooper e construiu o Ford 999, um monstro mecânico capaz de gerar até 100 cavalos de potência. O carro venceu a Manufacturers Challenge Cup e chamou a atenção de Alexander Malcolmson, um rico comerciante de carvão. Em 1903, os dois fundaram a Ford Motor Company. Desta vez, Henry estruturou o capital com mais cuidado. Ainda assim, os conflitos retornariam. O primeiro grande teste foi o Model A, lançado no mesmo ano. Um carro de 2 cilindros, 16 cavalos de potência, pesando cerca de 540 quilos, capaz de atingir 45 km por hora. Custava $750. Era confiável, bem construído e lucrativo, mas ainda caro para o público que Henry realmente queria alcançar. Ao longo dos anos seguintes, diversos modelos surgiram. Model K, Model M, Roadsters, carros de luxo. Todos importantes, nenhum definitivo. A resposta veio em 1908. O Model T não foi apenas um produto, foi uma declaração ideológica. Simples, robusto, fácil de consertar e barato. Mas o verdadeiro segredo estava na produção. Henry entendeu que o custo não se reduz apenas negociando insumos, ele se reduz reinventando o trabalho. O processo de montagem foi fragmentado em 84 etapas. Cada operário executava uma única função. A introdução da linha de montagem móvel eliminou o transporte manual de peças. O tempo de produção despencou. Um carro passou a ser montado em cerca de 90 minutos. O impacto foi imediato e brutal. A produção explodiu, os preços caíram, o mercado se expandiu. Mas o custo humano era alto. A repetição exaustiva gerava abandono em massa. Henry respondeu com uma medida inédita: $5 por dia por uma jornada de 8 horas, mais que o dobro da média da época. Não foi caridade, foi estratégia. Trabalhadores mais bem pagos produziam mais e, sobretudo, podiam comprar o produto que fabricavam. O Fordismo se espalhou pelo mundo. O sucesso financeiro foi colossal. Milhões de unidades vendidas. Em certos momentos, metade dos carros nos Estados Unidos eram Model T. Os lucros se acumulavam. E com eles, o conflito final. Os irmãos Dodge, acionistas relevantes, exigiram dividendos. Henry queria reinvestir em novas fábricas e expansão global. O embate chegou à Suprema Corte de Michigan. A decisão foi histórica. A empresa existe para gerar lucro aos acionistas. Henry perdeu juridicamente, mas venceu estrategicamente. Comprou todas as ações, endividou-se, apostou tudo no próprio império e conquistou controle absoluto. Sob seu comando total, a empresa se expandiu globalmente, mas também revelou seu lado mais controverso: relações com regimes autoritários, antissemitismo declarado, colaboração industrial com a Alemanha nazista antes da guerra. Henry Ford foi um gênio industrial e um personagem moralmente contraditório. Seu legado é complexo porque a realidade é complexa. Quando morreu, em 1947, sua fortuna equivalia hoje a cerca de $200 bilhões. Seu império, porém, estava fragilizado. Coube a Henry Ford II reconstruir a empresa, profissionalizar a gestão e devolver competitividade à marca. Vieram o Mustang, o GT40, a expansão global, o capital aberto.
A dinastia continuou. Henry Ford não criou apenas carros, ele criou sistemas. Redefiniu trabalho, produção, consumo e o papel do CEO moderno. A cadeira que ele ocupou nunca foi confortável, mas mudou o mundo. Se você chegou até aqui, é porque entende que por trás de cada império existe uma decisão silenciosa. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente qual outro CEO você quer ver aqui. A cadeira do CEO continua investigando.